Você nasceu num ambiente que torna impossível pensar positivo. Ou pelo menos é o que você acredita. O pior de tudo é que não tem como você mudar o que você acredita, não é mesmo? Ou tem? Se você acredita em algo, você não vai querer mudar. Afinal, você já criou a sua opinião a respeito daquilo. E se eu te dissesse que tem uma forma de acreditar naquilo que é bom pra você? Olha, existe uma forma de você se tornar o tipo de pessoa que consegue facilmente acreditar naquilo que é bom pra si. Eu tô fazendo um curso atualmente chamado Psicologia da Autoimagem. E basicamente ele explica que a sua autoimagem é o segredo para o seu sistema de crenças. A sua personalidade é formada por crenças que você tem, que foram trazidas para você desde que você era pequeno. Ou seja, o seu ambiente moldou quais são as crenças que você tem a respeito do mundo e como a sua personalidade vai manifestar essas crenças através do seu próprio comportamento. Normalmente a gente imita comportamentos dos nossos pais, ou dos nossos professores, dos nossos colegas de escola, ou das pessoas à nossa volta. E com base nessas crenças, nessa personalidade e naquilo que a gente julga que é a nossa performance diante do mundo, a gente cria uma autoimagem. A sua autoimagem é a maneira como você se enxerga. E não se trata de aparência. Aparência é só o topo do iceberg, digamos assim. Se trata da sua personalidade, dos seus comportamentos, da maneira como você interage com os outros, das coisas que você pensa e da sua percepção da sua própria capacidade. É só observar em volta. Você percebe que pessoas que têm um bom autoconceito sobre si mesmos, elas se gostam, independente de terem uma aparência boa ou não, de fazerem parte do padrão de beleza ou não. E você percebe que algumas pessoas que estão dentro do padrão de beleza são tão obcecadas por essa beleza que fazem de tudo para atingir algo ainda mais alto. As pessoas não se gostam. Elas não se gostam internamente. São pessoas que têm um diálogo interno muito cruel. São pessoas que depois que elas terminam uma conversa, elas ficam pensando: eu deveria ter dito outra coisa, como eu sou burro. São pessoas que depois de passar por qualquer situação que exija um pouco mais delas, elas pensam: eu deveria ter performado muito melhor. Se eu tivesse ido dormir mais cedo ontem à noite, eu teria ido melhor. Nossa, como eu sou irresponsável, como eu sou preguiçoso. Sabe qual é o problema de você viver assim? Você nem enxerga as oportunidades. Elas vão passar e você não vai perceber ou até vai julgar as pessoas que vão atrás dessas oportunidades. Porque você acredita que elas são para outro tipo de pessoa. Faz sentido? A sua autoimagem te limita. E eu vou te provar citando um texto do autor Maxwell Maltz, da psicologia, que eu estou estudando nesse meu curso de Psicologia da Autoimagem, e eu espero poder trazer um pouquinho mais de lucidez sobre esse assunto. Porque se você não trabalhar a sua autoimagem, pensar positivo nunca vai dar certo para você. E sem pensar positivo, meu irmão, você não vai muito longe. O primeiro problema é: você se identifica com quem você sempre foi e acredita nas ideias que sempre acreditou. Por que você acredita nelas? Exatamente por isso, porque você sempre acreditou. Você não conhece outras. Leck considerava a personalidade como sendo um sistema de ideias, todas as quais devem aparecer coerentes uma com a outra. Ideias que estejam em contradição com o sistema são rejeitadas, não merecem crédito, e sobre elas nenhuma ação é baseada. As ideias que parecem coerentes com o sistema são aceitas. No centro desse sistema de ideias está o ego ideal do indivíduo, sua autoimagem ou o conceito de si mesmo. Você é ruim naquilo que você acredita que você é ruim. Se você diz que não é bom em matemática ou em esportes, você nunca vai ser bom em matemática ou esportes. A sua mente e o seu comportamento são um reflexo daquilo que você acredita sobre si mesmo. E não estou dizendo que você não é ruim nisso hoje. O que eu estou dizendo é: você nunca vai deixar de ser ruim se você continuar acreditando que é ruim. Faz sentido? A autoimagem é uma premissa, uma base sobre a qual toda a nossa personalidade, nosso comportamento e até situações são construídas. Em virtude disso, nossas experiências parecem corroborar e, portanto, robustecer as nossas autoimagens, e assim um círculo vicioso ou benéfico, conforme o caso, se estabelece. O que isso significa? Que as suas experiências de vida vão confirmar aquilo que você já acredita sobre si mesmo. Justamente porque é isso que você acaba buscando, é isso que você acaba vivendo. Uma pessoa que tem ansiedade social e tem consciência disso, toda vez que ela sai na rua, o que acontece? Toda vez que ela inicia uma conversa, ela se sente ansiosa. E essa autoconsciência, né, em inglês a gente fala: estou self-conscious, estou autoconsciente. Essa autoconsciência
vai sabotar o comportamento dela. O que te faz ansioso é a sua autoconsciência sobre a sua inaptidão social. Ou seja, chega uma pessoa para conversar com você, você pensa, eu sou ruim em conversação. Você pensa, vou passar vergonha. E é por conta desse pensamento que você reproduz o mesmo comportamento que você teve na conversa anterior. Ou seja, aquilo que você acredita sobre você e sobre como você vai agir, continua alimentando o mesmo sistema de ansiedade, o mesmo gatilho. Perceba que o gatilho para sua ansiedade é o pensamento que vem na hora que uma conversa vai se iniciar. Por exemplo, um colegial que se considera mau aluno ou aluno fraco em matemática verificará que seu boletim confirma essa opinião. Ele tem então a prova. A menina que faz de si mesma a imagem da criatura que ninguém aprecia descobrirá que realmente todos a evitam na escola ou até em casa. Ela literalmente convida a rejeição. Eu costumava ser essa pessoa. Acho que durante os meus 3 anos de ensino médio, eu tive no máximo 3 ou 4 amigos na escola. Eu passava todo o intervalo da escola na biblioteca porque eu não queria ter que interagir ou ver as pessoas. Eu sofri muito de ansiedade social na minha vida. E hoje em dia isso não existe mais. Eu passei por esse processo sozinha. Eu fiz muita terapia de exposição. Eu me expus a situações extremamente desconfortáveis. Eu aceitei ser vista como uma pessoa tímida e chata, inclusive, porque eu não tinha os mesmos interesses das outras pessoas. Eu fiz muita terapia também, abaixei a cabeça e entendi que eu precisava de ajuda. Mas tudo mudou pra mim, na verdade, quando fiz uma introspecção muito profunda para entender como era a maneira que eu me via. E por que eu achava que eu era uma pessoa tão fácil de ser rejeitada e tão difícil de ser amada. É impossível pensar positivo, porque você não acredita que você é capaz de fazer o positivo acontecer na sua vida. Você já ouviu uma frase motivacional e teve assim nojo? Ficou assim... dá até um embrulho no estômago, sabe? Quando chega um coach, chega assim uma pessoa que parece que tem a síndrome da Poliana, né? Vê tudo pelo lado positivo. Pode ter deixado cair 3 notas de 100 no chão e perdido dinheiro. A pessoa vai falar, não, teve um lado positivo, pelo menos alguém vai achar. Eu costumava ter muita raiva desse tipo de pessoa. E hoje em dia, eu até me identifico mais com essa pessoa do que com a pessoa que vai sofrer pelo resto da semana por causa desse ocorrido. Mas é porque hoje eu acredito que eu tenho uma certa facilidade de fazer R$100. Que o dinheiro não vai se perder para sempre, ele vai voltar, de alguma forma. Através de mim mesma. Através de atitudes que eu tomar. Não estou dizendo que cai do céu. Eu estou dizendo que eu me vejo capaz. E isso faz toda a diferença. O Maxwell Maltz diz o seguinte. Numerosos pacientes me disseram mais ou menos isto. Se o senhor está falando de pensamento positivo, eu já experimentei isso e comigo não deu certo. Todavia, esses indivíduos empregaram o pensamento positivo ou tentaram empregá-lo sob circunstâncias particulares externas ou determinados defeitos de hábito ou caráter. Ou seja, como você vai exercer o pensamento positivo se você pensa que você é um incapaz? Como você vai exercer o pensamento positivo se você acha que você não tem carisma nenhum? Que você é azarado? Que a sua família é cheia de maldições? Que existe o mal olhado? É impossível. Mas perceba que a sua visão de mundo é reflexo da caixinha onde você se coloca. Existe uma bolha em volta de você e você não percebeu. Muita gente nessa dinâmica começa a procurar coisas externas ou materiais que façam elas se sentirem melhor quanto à sua realidade, quanto a si mesmas. Porque se eu tivesse um Porsche, talvez eu não fosse visto como tão pobre, fudido. Talvez se eu chegasse no rolê com o último iPhone, eu teria um certo valor social que eu não consigo obter simplesmente sendo eu mesmo. Talvez se eu chamasse as pessoas para minha casa com piscina, com pátio, com vários quartos, com sauna, as pessoas me veriam de outra forma, né? Lógico. Olha tudo de bom que eu poderia proporcionar para elas. Mas será que você, com a sua incapacidade de fazer o bem para os outros, conseguiria proporcionar algo de bom para elas, mesmo tendo uma piscina, uma sauna na sua casa? Será que se você fizesse uma cirurgia plástica, você iria mesmo se sentir mais bonita? O Maxwell Maltz era cirurgião plástico. E eis o que ele descobriu. Ele fazia cirurgias plásticas em várias pessoas e algumas saíam de lá renovadas. Pessoas que sofreram um acidente e se desfiguraram. Depois que ele fazia essa cirurgia, essas pessoas ficavam muito felizes. Elas falavam, finalmente eu posso ser quem eu era antes.
Mas outras pessoas que chegavam lá se queixando de que eu sempre fui muito feia, olha como eu tenho esse nariz grande. Essas pessoas saíam extremamente insatisfeitas da recuperação da cirurgia. Elas falavam que, mudou quase nada. Não, melhorou um pouquinho, mas eu ainda me sinto muito feia. E olha só o que ele falou sobre esses pacientes. Mesmo com inúmeras comparações entre fotografias de antes e depois, por alguma estranha alquimia mental, a paciente procura defender a sua opinião. É claro que a corcova do meu nariz foi removida, mas ele continua exatamente o mesmo, ou é possível que a cicatriz não apareça, mas ela ainda está aí. A cicatriz realmente permanece quando você não trata o seu interior. A parte boa, se é que você quer saber, é que em qualquer fase da vida você pode aprimorar a sua autoimagem. Esse cara aqui, ele traz casos de pessoas que o seu antecessor na teoria da autoimagem, o Leck, tratava e que tiveram uma melhoria absurda. Casos como pessoas que se consideravam péssimas em exatas e começaram a tirar notas boas, simplesmente porque elas deixaram de acreditar que eram ruins especificamente naquelas matérias. O bloqueio foi embora. E esse bloqueio nada mais é do que a sua autoimagem. Esses tratamentos foram eficazes inclusive para pessoas que roíam unhas ou gaguejavam. Eu tô na luta aqui para deixar de roer as minhas unhas, inclusive. Perceba bem, eu não quero que você se ache um maioral. Eu não tô dizendo que você tem que ficar inflando o seu ego e se achar melhor que todas as outras pessoas para poder ter uma vida boa. Porque é isso que a gente vê por aí. A gente vê pessoas que elas realmente acham que são melhores que todo mundo e que tem que pisar em todo mundo sendo felizes. E a gente fala, eu não quero ser que nem esses caras. Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa boa. Mas nisso a gente se coloca para baixo. O que você precisa é achar o seu eu aceitável para você. Nem todo mundo tem que te aceitar. Muito pelo contrário. Você escolhe quem você é. Você precisa conhecer a si mesmo, tanto seus pontos fortes como suas fraquezas, e ser honesto consigo mesmo com respeito a ambos. A sua autoimagem deve, tanto quanto possível, corresponder ao que você realmente é, nem mais, nem menos. Mas eu vou te contar um segredo que eu aprendi na terapia. Para isso, você precisa monitorar a si mesmo. Você tem que monitorar, principalmente, os seus pensamentos. As ações também. Mas muito antes disso, quais são os pensamentos que te levaram a agir? Isso é autoconhecimento. Se você tem qualquer questão, qualquer que seja com a sua aparência física, eu tenho um vídeo perfeito para você. Sobre como sobreviver à era da imagem e a tantas pressões estéticas que são colocadas sobre nós e são geradas pelo nosso consumo. Existem formas de você ser muito mais satisfeita com você mesma e com a sua aparência.